para vocês os resultados do meu mestrado, que eu venho desenvolvido sob a supervisão do professor Mauro Galletti, um programa de pós-graduação em Ecologia e Biodiversidade. E nesse trabalho nós tentamos entender como que os grandes mamíferos herbívoros podem modular a diversidade de formas de vida de plantas em florestas tropicais. Essas florestas que são altamente dinâmicas e extremamente complexas, com ampla variedade de formas de vida de animais e de plantas envolvidas no ambiente biótico e biótico também, numa escala de tempo evolutiva muito longa, que contribuem para a manutenção, para a estrutura e para a estabilidade dessas florestas. E florestas tropicais também detêm a maior diversidade de forma de vida de plantas, as quais interagem entre si de diversas maneiras, contribuindo para os estratos horizontais e verticais dessas florestas. No entanto, assim como todos os ecossistemas em volta do mundo, né, florestas tropicais são extremamente suscetíveis a distúrbios, os quais podem ser naturais ou antrópicos, e os naturais são aqueles relacionados a tempestades, vulcanismos, tsunamis ou mudanças climáticas, que nesse caso aqui é intensificada pela ação humana, e os antrópicos são aqueles relacionados à perda de habitat, mudança no uso da terra, fragmentação, corte seletivo de árvores e a extinção de espécies. E esse último em especial só tem tomado alguma atenção no último século, o que significa que ainda não sabemos qual é o real custo da extinção de espécies para as florestas tropicais. No entanto, não significa que não tenhamos uma noção. Muitos pesquisadores têm dedicado sua atenção e seus esforços para entender, por exemplo, como que a extinção de mamíferos de médio e grande porte pode afetar as funções dessas florestas. Isso porque esses mamíferos eles são os mais suscetíveis aos impactos humanos no ecossistema terrestre, como, por exemplo, a caça ilegal e a perda de habitat, né? E esses animais eles desempenham funções insubstituíveis nessas florestas, como, por exemplo, a dispersão de sementes, de frutos e sementes de diferentes tamanhos. Então, o fato de caminharem quilômetros ao longo do dia e de consumir essa variedade de sementes, eles podem aumentar a probabilidade dessa semente encontrar uma área favorável para sua germinação, para o seu crescimento e para a sua sobrevivência. E esses animais também afetam as comunidades de plantas através de outros meios, como a herbivoria e o pisoteio, ou seja, através de meios diretos e indiretos, mamíferos de médio e grande porte têm o potencial de moldar as estruturas de florestas tropicais, favorecendo algumas formas de vida em detrimento de outras. No entanto, não sabemos de fato qual que é o real impacto da extinção desses animais para as formas de vida de plantas. Nesse diagrama elaborado por Beck e colaboradores de 2013, eles tentaram resumir de uma forma, em poucas palavras, né, quais seriam os efeitos indiretos e diretos da extinção funcional de mamíferos de médio e grande porte. E basicamente o que eles mostram é que na ausência desses animais, há um favorecimento e um aumento na sobrevivência de plântulas e de plantas jovens, as quais tendem a ser compostas por aquelas espécies que produzem sementes grandes, já que essas sementes não seriam predadas na presença desses animais, na ausência desses animais, e composta por aquelas sementes que não dependem de animais para sua dispersão. Dessa forma, essa assembleia de plantas jovens iria compor a comunidade de uma comunidade de plantas maduras. Alguns trabalhos citam as árvores, as palmeiras e as lianas como as possíveis formas de vida a serem beneficiadas pela ausência desses animais, isso pelo fato de elas terem diversas espécies que produzem frutos grandes e também pelo fato de poderem ser dispersas por meios mecânicos, como a água e o vento. E esses trabalhos também mostram um aumento na diversidade de espécies dessas formas de vida, na sua densidade, na sua abundância. No entanto, existe um custo para todo esse favorecimento, e esse custo seria uma diminuição na diversidade da comunidade. Então, basicamente, o que nós fizemos aqui foi tentar contribuir um pouco para esse gap no conhecimento relacionado às formas de vida de plantas, tentando entender como que a defaunação de grandes mamíferos herbívoros em florestas tropicais pode afetar a abundância e a abundância relativa de formas de vida de plantas, pode alterar as correlações entre essas formas de vida, e, por último, como pode afetar a diversidade entre as formas de vida e dentro das formas de vida. Nossa hipótese principal era de que as lianas seriam as formas de vida mais favorecidas, pelo fato de terem meios alternativos de dispersão, como demonstrado por esse trabalho clássico de Wright e colaboradores de 2007, onde eles verificaram que em florestas defaunadas do Panamá, as lianas foram as mais favorecidas pelo fato de serem dispersas por pequenos mamíferos, aves e morcegos.
Nosso experimento foi desenvolvido na Mata Atlântica do estado de São Paulo, uma Mata Atlântica úmida, em 4 unidades de conservação. No início do experimento, nós tínhamos 60 pares de parcelas, porém, devido à queda de árvores e tempestades, alguns pares dessas parcelas foram perdidos e atualmente nós temos 43 pares, o que ainda é bastante coisa. 9 desses pares estão na base de Santa Virgínia, 12 desses pares na base de Vargem Grande, ambas no Parque Estadual da Serra do Mar, 10 desses pares estão no Parque Estadual de Carlos Botelho e 12 desses pares no Parque Estadual da Ilha do Cardoso. E aqui é o design das nossas parcelas. Então, consiste basicamente de uma área cercada e uma parcela aberta, cercada e acessível para qualquer animal, com uma área de 3 metros por 5, e uma parcela vizinha, fechada por uma grade bem resistente, de mesmas dimensões, que impede a entrada de qualquer mamífero de médio e grande porte. Dentro dessas parcelas, nós amostramos 3 subparcelas, que são esses quadradinhos brancos aqui. Cada um deles tem 1 metro quadrado e a posição deles foram escolhidas aleatoriamente no início do experimento. E nós amostramos esses quadradinhos, essas subparcelas, desde 2009, com a última amostragem em 2019. Foram mostradas todas as plantas jovens de 10 centímetros a 1 metro de altura, identificado sua taxonomia, seu hábito, quando elas foram recrutadas e quando elas morreram. Eu apenas entrei nesse projeto no último ano, em 2019, o que significa que o crédito pelos dados que eu utilizei no meu mestrado vai basicamente para 2 técnicos e para uma pós-doutoranda que coletaram desde o início do experimento. Eu escolhi trabalhar com 6 formas de vida, sendo elas árvores, palmeiras, lianas, arbustos, ervas e bambus. Essas formas de vida têm algumas semelhanças e muitas diferenças, mas o importante aqui é que juntas elas contribuem para a estrutura das florestas tropicais, fornecendo recursos como alimentos, através de folhas e frutos, proteção contra predadores e caminhos no dossel e no subbosque para muitos invertebrados e vertebrados. E aqui é um exemplo para cada uma das formas de vida, né, de uma espécie da espécie de cada uma das formas de vida nos seus estágios jovens. Então, em A temos uma árvore, em B uma palmeira, em C uma liana, em D um arbusto, em E uma erva, em F um bambu, né, um gênero dominante de bambu nas nossas parcelas. É importante ter em mente que o nosso experimento focou nos estágios iniciais das plantas, no entanto, isso não tira o mérito dele, já que é nesse estágio onde as condições ambientais vai selecionar os melhores atributos de sobrevivência dessas plantas. E podemos esperar que mudanças na composição dessa assembleia de plantas jovens possam ser refletidas na comunidade madura, né? Uma comunidade, uma floresta madura. Então, basicamente, o que nós fizemos foi testar como que a extinção funcional de grandes herbívoros, que seria o pisoteio, a herbivoria, a predação e a dispersão, pode afetar atributos das populações, das formas de vida e dessa comunidade, como a abundância relativa, as relações entre essas formas de vida, que o que nós fizemos aqui foi correlacionar a abundância de uma forma de vida, de cada forma de vida, com todas as outras formas de vida, o eveness entre as formas de vida, ou seja, a proporção de cada uma dessas formas de vida na comunidade, e o eveness dentro dessas formas de vida, que significa diversidade de espécies. Cada um desses atributos foram utilizados como variáveis respostas em diversos GLMMs que a gente fez, e os quais tiveram como argumentos fixos para todos os modelos a interação entre tratamento e o tempo, e como argumentos aleatórios as localidades, as parcelas e os meses de amostragem. Dessa forma, a gente pôde parear essas análises. Exceto para as relações, nós não utilizamos o tempo como a variável, como argumento fixo. Então, dessa forma, nós podemos explorar como que a extinção desses grandes herbívoros pode afetar a dominância das formas de vida, a coexistência entre elas e a diversidade. E aqui é o resultado para o número total de indivíduos amostrado ao longo dos 10 anos. Podemos observar que existe uma tendência para ter mais indivíduos nas parcelas fechadas, para a maioria das formas de vida, do que nas parcelas abertas. No entanto, esses resultados não nos diz muita coisa, já que não conseguem nos contar o que é interessante desse trabalho, que é a história ao longo desses 10 anos. Por isso, nós escolhemos trabalhar com séries temporais, por serem mais robustas e, numa perspectiva ecológica, elas são muito mais interessantes, pois nos permite enxergar a dinâmica dessas formas de vida. Então, aqui eu mostro para vocês os resultados de abundância total para cada forma de vida. Tem um gráfico para cada uma dessas formas de vida. O eixo Y do gráfico é a abundância e o eixo X são os meses de amostragem. Foram 2 amostragens para cada um dos anos. As linhas roxas são as parcelas fechadas,
e as linhas em verdes as parcelas abertas. E aqui do lado direito é um resumo dos resultados dos nossos GLMMs. E podemos observar que a presença ou a ausência dos grandes herbívoros não afeta a abundância total de arbustos, de ervas e de bambus, mesmo que, para as ervas, como mostrado aqui no gráfico E, elas aparentemente crescem nas duas parcelas. A diferença desse crescimento não está correlacionado com a presença ou ausência dos grandes herbívoros. Podemos observar também que as árvores foi a forma de vida mais favorecida nas parcelas fechadas, já que elas aumentam desde o início do experimento, e elas foram neutras nas parcelas abertas. E as palmeiras também foram favorecidas nas parcelas fechadas, crescendo até o 36º mês e diminuindo posteriormente, seguindo o mesmo padrão dos resultados para as parcelas abertas, as quais vêm diminuindo desde o início do experimento. E as lianas foram no caminho oposto, sendo favorecida na presença dos grandes herbívoros e desfavorecida na sua ausência. E como é que essa abundância pode afetar a dominância entre as formas de vida? Então, tentamos investigar isso através de análise de abundância relativa. O gráfico aqui de cima são das parcelas abertas e o gráfico de baixo das parcelas fechadas. E no eixo Y é a proporção em porcentagem dessas formas de vida. Cada cor aqui representa uma forma de vida. E um resuminho dos nossos modelos, dos nossos GLMs para abundância relativa. Né? E podemos observar que a presença ou ausência desses grandes herbívoros não afeta a abundância relativa de árvores nem de bambus e afeta a abundância relativa de palmeiras e lianas no mesmo padrão que afeta pelos resultados de abundância. Mas diferente dos resultados de abundância, os arbustos e as ervas foram negativamente afetados na ausência desses grandes mamíferos. Ou seja, no cenário ali de exclusão, a abundância relativa dessas formas de vida é negativamente afetada, enquanto as ervas foi positivamente afetada na presença desses grandes herbívoros. E como é que essa dominância, né, pode afetar as correlações ou a coexistência entre essas formas de vida? Primeiramente, nós sabemos que o que nós fizemos aqui não é uma análise de interação propriamente dita, porque análises de interações elas são muito mais complexas e muito mais robustas, mas acreditamos que os resultados dos nossos modelos, a partir das correlações de abundância entre as formas de vida, tenham sinais muito fortes que tendem a uma coexistência, uma mudança na coexistência entre essas formas de vida, mediada aí por interações, talvez como antagonismo, mutualismo ou competição, não sabemos, ou pelo conjunto dessas interações que viria a compor a coexistência entre essas formas de vida. Né? Então, aqui no lado esquerdo, é os resultados das parcelas abertas, e no lado direito, os resultados das parcelas fechadas. A cor verde representa correlações positivas e a cor roxa, correlações negativas. E a largura da seta são os valores dos estimates extraídos dos nossos modelos. Podemos observar que, nas parcelas abertas, todas as correlações são positivas, enquanto que nas parcelas fechadas, houveram 6 pares de correlações que foram negativas e 6 pares de correlações que foram menos positivas nas fechadas do que nas abertas. Isso é claro olhando simplesmente para as palmeiras, lianas, arbustos principalmente, e para as ervas. O que significa que, na ausência dos grandes herbívoros, a coexistência entre essas formas de vida tende a ser mais difícil e mais intensificada. E esse resultado é o oposto para as árvores. As árvores nas parcelas fechadas aparentemente parecem coexistir mais facilmente com as outras formas de vida do que nas parcelas abertas. E como é que a dominância e a coexistência pode afetar o nosso produto final, que seria a diversidade? Né? Encontramos que houve um aumento na diversidade entre as formas de vida nas parcelas abertas, mostrado aqui por essa linha verde, e uma diminuição na diversidade entre as formas de vida nas parcelas fechadas. E essa diferença ela tende a aumentar ao longo do tempo. Também encontramos um aumento na diversidade de espécies de árvores e de palmeiras nas parcelas fechadas, um aumento bem significativo para as árvores, e um aumento na diversidade de espécies de lianas e de bambus, porém foi um aumento muito pequeno, ou seja, um efeito quase nulo da presença desses herbívoros. Bom, então basicamente o que nós encontramos foi que a ausência dos mecanismos tróficos, como a predação e a herbivoria, e os não tróficos, como o pisoteio, tendem a favorecer as formas de vida de árvores e palmeiras, através da abundância e da dominância, muito provavelmente pelo fato de que nas parcelas fechadas não existem os impactos físicos desses grandes herbívoros sobre essas plantas, essas duas formas de vida que são muito frágeis durante o estágio de desenvolvimento, né, já que não apresentam tecidos vegetativos muito resistentes a tais danos físicos. Além disso, em florestas tropicais, os grandes mamíferos
têm uma preferência para se alimentar de árvores e palmeiras, já que são duas formas de vida que produzem uma grande quantidade de frutos, frutos muito nutritivos, com sementes também muito nutritivas. E o fato dessas sementes serem bem nutritivas é um ponto positivo, é uma vantagem para essas duas formas de vida durante os estágios de crescimento, já que essas sementes conseguem manter essas formas de vida, impedindo que elas compitam por recursos com outras formas de vida. Observamos também um favorecimento da coexistência das árvores com as outras formas de vida nas parcelas fechadas e um aumento em 6 espécies do gênero Geonoma das palmeiras nas parcelas fechadas. É muito provável, isso poderia explicar por que as palmeiras têm aumentado em abundância, ou podem ter aumentado tanto em abundância exponencialmente até o 36º mês nessas parcelas fechadas. Encontramos o favorecimento de muitas espécies de árvore nas parcelas fechadas também, com destaque para a Eugenia expansa e Garcinia gardneriana, que são duas espécies comumente consumidas por mamíferos de médio e grande porte. Em relação às lianas, os resultados para elas foram o oposto da nossa hipótese, já que ela foi favorecida na presença dos grandes herbívoros e desfavorecida na ausência desses animais. E nós discutimos que, muito provavelmente, isso pode ser pelo fato de que, durante os estágios iniciais de crescimento, as lianas não sejam boas competidoras frente a palmeiras e árvores, enquanto que, na presença dos grandes herbívoros, ela pode se destacar por algumas vantagens, como, por exemplo, ser resistente a danos físicos e poder ser dispersas por meios alternativos, não precisando necessariamente ser dispersas pelos mamíferos de médio e grande porte. Em relação aos bambus, o bambus foi a forma de vida que se mostrou neutra em todas as nossas análises, muito provavelmente pelo fato de não ser uma forma de vida muito atrativa para ser consumido por esses animais, não produzir os frutos que eles possam consumir. Além disso, o bambus tem uma estrutura resistente, uma estrutura biomecânica bem resistente a danos físicos, o que tornaria eles neutro à presença desses grandes herbívoros, assim como na sua ausência. E bambus tem um comportamento bem interessante de regeneração vegetativa, assim como de propagação, que permite com que eles se deem muito bem em ambientes que sofrem alguns distúrbios. E, em relação aos arbustos e as ervas, os resultados de dominância e coexistência, no geral, mostraram que essas duas formas de vida elas são negativamente afetadas na ausência desses grandes herbívoros e positivamente afetadas na presença desses animais. E os resultados para essas duas formas de vida, principalmente o resultado das ervas, da abundância das ervas terem crescido nas duas parcelas ao longo do tempo e não estar relacionada ao fato da presença desses animais, nos levou a pensar que talvez exista um outro mecanismo atuando no background do nosso experimento. E esse outro mecanismo poderia ser as mudanças climáticas. Nesse trabalho elaborado por Velderhuis e colaboradores em 2014, eles mostraram que os grandes mamíferos herbívoros podem aumentar a evapotranspiração do solo em sistemas de gramíneas, mudando as comunidades de plantas para aquelas espécies mais tolerantes à seca. E, de fato, arbustos e ervas apresentam boas adaptações para períodos secos, como captação de água nas camadas mais superficiais do solo, ou mesmo diminuição do metabolismo da produção de frutos, de flores e de folhas, como é o caso de algumas ervas, para evitar o gasto com o desperdício com a água. Isso também poderia explicar o porquê que as palmeiras vêm diminuindo nas parcelas abertas desde o início do experimento e também após o 36º mês de amostragem nas parcelas fechadas. No nosso experimento, as palmeiras são dominadas basicamente pela espécie Euterpedulis, que é uma espécie que, durante os estágios iniciais de vida, não apresenta boas adaptações para captar água nas camadas mais profundas do solo durante os períodos de seca. Infelizmente, nós não podemos testar essa hipótese, pois não existem dados históricos, séries históricas de precipitação e temperatura para as unidades de conservação que nós amostramos, e tampouco existe para as cidades próximas. No entanto, encontramos a série histórica de precipitação e temperatura para a base de Santos, a base meteorológica de Santos, que é esse gráfico aqui, para os últimos 40 anos. E podemos observar que a precipitação ela vem diminuindo ao longo dos 40 anos. Quando chega aqui nos últimos 10 anos, é o mesmo período de amostragem do nosso experimento, essa precipitação ela variou bastante, inclusive seguindo o mesmo padrão dos resultados das palmeiras nas parcelas fechadas. Se de fato esses mecanismos estiverem operando em florestas tropicais, como sugerido por Vilar e colaboradores em 2020, nós podemos esperar que os grandes mamíferos herbívoros possam mudar as comunidades de formas de vida para aquelas mais tolerantes à seca, como, por exemplo, as lianas, os arbustos e as ervas, em detrimento de outras formas de vida, como seriam as palmeiras.
Em relação à diversidade, nós encontramos um aumento na diversidade de árvores e palmeiras nas parcelas fechadas, né? Muito provavelmente aquelas espécies raras ou incomuns que foram beneficiadas nesse cenário, e uma diminuição na diversidade entre as formas de vida, ou seja, houve muito provavelmente uma dominância de palmeiras e árvores nessas parcelas fechadas, na diversidade entre as formas de vida. E o oposto para as parcelas abertas, houve um favorecimento de poucas espécies, ou um efeito até quase nulo para as espécies de formas de vida, mas houve um aumento muito grande na diversidade entre as formas de vida, ou seja, na representação entre elas, na equitabilidade entre elas. O que significa que, muito provavelmente, os grandes herbívoros podem atuar como um trade-off da diversidade dentro das formas de vida e entre as formas de vida, muito provavelmente imposto aí pelo tamanho limitado da nossa comunidade e competição por recursos. Em poucas palavras, isso significa que, assim como já mostrado em outros trabalhos, aumentar a diversidade de espécies de formas de vida, de poucas formas de vida, pode ter consequências e um custo para a diversidade entre as formas de vida e, consequentemente, para a estrutura de florestas tropicais. Se esses processos continuarem perdurando no nosso experimento, e assim em florestas tropicais que estejam na mesma situação, podemos esperar que os grandes mamíferos herbívoros podem atuar prevenindo a dominância dessas formas de vida lenhosas, como árvores e palmeiras, favorecendo algumas formas de vida, como ervas, arbustos, especialmente lianas. E se essas mudanças climáticas de fato estiverem afetando o nosso experimento, podemos esperar que esses grandes mamíferos herbívoros possam atuar, ter um papel muito importante na mitigação desses efeitos. E qual seria essa mitigação, né? Seria a perda de diversidade de formas de vida. Ou seja, esses animais podem favorecer o aumento da diversidade entre as formas de vida sem ter um custo para a diversidade de espécies dessas formas de vida, mantendo a estrutura das florestas tropicais, o que significa que eles podem atuar aí como uma ótima ferramenta de manejo. E concluindo, por diminuir a diversidade de formas de vida, a defaunação vai muito provavelmente levar a uma simplificação da estrutura horizontal das florestas tropicais, tendo consequências para as diversas funções exercidas por diversas formas de vida, né, por essa diversidade de formas de vida. Gostaria de agradecer algumas pessoas que me ajudaram demais ao longo do meu mestrado. Eu não fiz esse trabalho sozinho. Então, muito obrigado ao Sérgio, a Valesca e ao Urucum pelas ajudas técnicas e ajudas em campo e por terem coletado esses dados ao longo dos 10 anos. Ao Maurício por ter me ajudado desde o início do experimento a pensar nas minhas hipóteses e a explorar meus dados. Ao Mauro e ao Nath, eu fui orientado por essas duas pessoas fantásticas, incríveis. Muito obrigado por sempre estarem presentes e sempre discutir as ideias comigo. Mesmo durante a pandemia, vocês sempre estavam lá quando eu precisava. A gente sempre fez bastante reunião. Então, muito obrigado por estar presente e disponível para as minhas dúvidas. E se hoje eu tenho certeza que eu termino o mestrado sabendo mais do que eu esperaria saber quando eu entrei. Muito obrigado, Mauro, por me aceitar como aluno de mestrado e por ter confiado em mim, esse banco de dados de 10 anos. A toda a família do Mabic, que me ajudou de alguma forma, seja direta ou indiretamente, através de discussões, sugestões, críticas, ou mesmo eventos sociais. A minha família, meu irmão, minha mãe, meu padrasto, que sempre me incentivaram a estudar. Eu sei que muitas pessoas não têm, infelizmente, essa oportunidade. Infelizmente eu tive, então muito obrigado a vocês. E a minha esposa, por me aturar aí há 10 anos nessa carreira científica já, e por sempre estar me incentivando, me colocando minha moral para cima e por não ter feito eu perder a minha sanidade mental durante a pandemia. E aqui os meus contatos, minhas redes sociais, meu GitHub, vocês podem acessar as tabelas, os scripts que eu usei no meu mestrado através dele, meu ResearchGate, o site de Falbiota, que é onde nós hospedamos todas as informações referentes ao experimento de exclusão. Muito obrigado à Unesp, a essa instituição, pela oportunidade de eu ter feito o mestrado, e as agências financiadoras, a FAPESP, o Biota FAPESP e a CAPES. E muito obrigado a vocês por terem me aturado há quase 30 minutos.